Bom dia e a paz do Senhor a todos. Irmãos, é com imenso prazer que eu vou meditar nesta manhã no livro de Mateus, no capítulo 18 ao 20. Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe aproximou-se e o adorou, e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguiu, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos havia padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das suas vestes. Amados, todos nós conhecemos esse texto bíblico, essa rica mensagem, um assunto muito lindo para ser explanada, para ser falada, para ser meditada. E eu venho aqui mais uma vez comentar e estudarmos a palavra de Deus. O que eu vejo nesse texto, um histórico de um homem muito importante chamado Jairo. Primeiro, o nome Jairo significa Javé ilumina. Segundo, Jairo era chefe da sinagoga. Terceiro, Jairo era encarregado da manutenção e da programação dos trabalhos. O que significa sinagoga, ou o que é sinagoga? Casa de oração dos judeus que começou a existir provavelmente durante o cativeiro. Na sinagoga, adultos e crianças adoravam a Deus, oravam e estudavam as Escrituras. Podemos ver, irmão, que esse texto que eu acabei de ler, ele fala de duas histórias ao mesmo tempo. Ela fala de um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Era um homem de suma importância. Era um homem que seu histórico, possamos dizer que era elevado, tanto por ser chefe, como ser encarregado da manutenção e da programação dos trabalhos. Este homem era casado, tinha uma filha, e a sua filha tinha aproximadamente 12 anos de idade. E de repente este homem ele sai da sua residência e vai ao encontro de Jesus. E chegando ao encontro de Jesus, este homem ele se prostra diante de Jesus e faz um pedido a Jesus em relação que Jesus Cristo fosse à sua casa para dar a vida ou não deixar a sua filha morrer. Então, na proporção que quando ele chega junto de Jesus Cristo e se prostra diante de Jesus Cristo e faz esse pedido, o que me chama a atenção é porque, primeiro, quando ele vai ao encontro do mestre, ele se prostra diante do mestre. Segundo, ele clama ao mestre, ele pede ao mestre. E Jesus, ele atende o pedido de Jairo. Veja como é interessante. O homem se prostrar diante de Jesus Cristo. E Jesus Cristo ouve o seu pedido e Jesus Cristo atende o seu pedido. A Bíblia vos relata que quando ele pede Jesus Cristo para ir contornar esta situação que estava relacionada à sua filha, que estava morrendo, diz a Bíblia que Jesus Cristo vai à residência de Jairo. Vai Jesus Cristo, os seus discípulos, ele vai àquela residência. E a Bíblia vos informa que na trajetória que Jesus Cristo ele vai nessa residência de Jairo, do nada, vem alguém e entra nessa história. Nós possamos ver que de repente veio uma mulher que ela já sofria há 12 anos com uma hemorragia. E nos relata a Bíblia que esta mulher, ela ouviu falar de Jesus. Então, quando ela vai a Jesus Cristo, era porque ela creia, tinha fé que o próprio Cristo resolveria o seu lema, o seu problema, a sua situação. Diz a Bíblia que quando Jesus Cristo vai na casa de Jairo,
em meio a uma grande multidão. Esta mulher, ela vai. Esta mulher sofria 12 anos de hemorragia. Essa mulher gastava tudo o que tinha. Nenhum médico trouxe o bem-estar para a saúde desta mulher. Ora, esta mulher já sofria há 12 anos. Possamos ver que era algo difícil pela sua situação em perca de sangue. E a Bíblia vos mostra que esta mulher, ela vai ao meio da multidão. A multidão era muito grande. Tinha os discípulos. E a Bíblia vos relata que ela vai e localiza onde estava passando Jesus Cristo. E o que nos chama a atenção nesse texto, que além dela ir se decidir e dizer assim, eu vou ao menos tocar na orla, ou seja, na sua capa ou na sua veste, eu sararei. O que eu quero vos dizer nesta manhã, para quem vai ver esse vídeo essa manhã, ou à tarde ou à noite, para quem vai ver, eu não estou aqui contando que Jesus Cristo ele condena a medicina. Eu estou querendo dizer que quando há coisas para Deus resolver, médico não resolve. E quando há coisas que Deus permite que o médico resolva, Deus põe na mão do médico e ele resolva. A Bíblia não condena, mas este milagre era lícito acontecer para que todo mundo veja que realmente Jesus Cristo é Filho de Deus. Jesus Cristo ele tem todo o poder, toda a autoridade, quer seja nos céus, na terra, no mar, até no inferno. E diz a Bíblia que esta mulher, ela disse, se eu for e tocar na orla do seu vestido, eu ficarei sã do meu problema. E diz a Bíblia que meio àquela multidão, ela se aproxima e vai se apertando, vai para um lado, vai para o outro, vem por trás, toca na orla. E Jesus Cristo disse, alguém me tocou. Quem me tocou? E os discípulos, na sua lógica, disse, mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, em outras expressões. A multidão está tão grande que um joga tu para um lado, te joga tu para o outro, um aperta tu para o lado, então ainda vem dizer quem me tocou. Aí Jesus Cristo disse assim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E diz a Bíblia que Jesus Cristo ele olha ao lado para ver quem tocou. É óbvio, irmão, que Jesus Cristo, como Filho de Deus, sabia quem eu tinha tocado. E diz, a Bíblia nos relata que nesse texto, a mulher trêmula, ela vai se identifica e diz que foi ela que tinha tocado. E Jesus Cristo diz, olha para ela e diz assim, vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que imediatamente aquela mulher ela foi curada. E acreditamos, e a Bíblia vos mostra, que Jesus Cristo, além de ter restaurado a saúde, com certeza restaurou a sua vida. Porque aquele que toca em Jesus Cristo, ele não sai da forma que ele veio. Tanto é que a mulher, ela estava com um fluxo de sangue, ela estava com hemorragia extensa, sofria 12 anos, padecia esta enfermidade, provavelmente separado de todos. Mas o momento certo, a hora certa, ela foi e tocou no mestre chamado Jesus. Diz a Bíblia que Jesus Cristo disse, vai, a tua fé te salvou. O que nós aprendemos com essa mulher é que nós temos que ter convicção, temos que ter fé, temos que ter atitude para ter a nossa determinação de dizer assim, eu vou e vou tocar. Enquanto muitas pessoas esperam talvez a sua cura, talvez um emprego, e não vai à procura. Não, irmãos, porque tem coisas na vida que Deus faz, mas tem coisas na vida que nós temos que fazer. Para esta mulher ser curada, ela venceu com certeza preconceitos. Ela com certeza quebrou regras que ela vivia naquela situação.
E diz a Bíblia que ela foi ao encontro do mestre. Ela disse consigo, tão somente se eu tocar, eu sararei desta doença. E ela foi determinada, ela teve determinação, ela teve atitude, ela teve fé. Ela é uma mulher que não pode ser esquecida como um exemplo também de fé, que ela foi, tocou na orla de Jesus Cristo. E possamos ver que Jesus Cristo diz assim, vai, a tua fé te salvou. A Bíblia diz assim, sem fé, ela é impossível agradar a Deus. Porque aquele que tem fé, irmão, ele vê o além. E quem não tem fé não consegue ver nem direito por trás do muro. Porque todas as dificuldades da vida que lhe cerca, ele não tem reflexo para ir além, para vencer essas tribulações. Mas a Bíblia vos mostra, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, irmão, é um firme fundamento daquilo que a gente não vê. A gente não vê a fé, mas a gente tem certeza que acontece. Então possamos ver, irmão, que esta mulher, ela recebeu a sua vitória. E de repente Jesus Cristo, ele vai à casa de Jairo. E nos relata a Bíblia que quando ele chega à casa de Jairo, chega um dos seus amigos, conhecidos, um dos que trabalhavam, e chega junto dele e diz assim, olha, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha está morta, ou seja, morreu. Para ele está dizendo assim, deixa isso para lá, não tem jeito, não tem solução, agora tudo acabou. Eu acredito, irmãos, que quando Jairo ele foi procurar Jesus, ele foi procurar primeiro porque era a sua filha, segundo, era uma filha única, terceiro, tinha aproximadamente quase 12 anos, quarto, ele como príncipe, ele como era chefe que exercia este cargo, para ele, eu acredito que seria desonroso ele, como um chefe da posição que ele se encontrava, não ter mais filho e não gerar, porque com certeza eles já eram avançados em idade. Possamos ver que também quando ele vai a Jesus Cristo, ele sabia que Jesus Cristo ele tem solução. Mas alguém disse assim, olha, não incomoda mais o mestre, está tudo acabado, não tem mais solução, não tem mais jeito, não vale mais a pena, deixa para que tu vai enfadar um mestre, botar uma tarefa a mais no mestre, porque tu vai que perturbar ou incomodar o mestre. E Jesus Cristo disse, olha, crê somente. Creia. Imediatamente, irmãos, entra na casa de Jairo. Jesus, os pais da criança, daquela menina, e alguns dos seus discípulos que Jesus Cristo permita que entre. E ele diz assim, olha, essa menina não está morta não, essa menina dorme. E diz a palavra que riam de Jesus Cristo. Não é isso? Como se estivesse dizendo assim, esse homem está louco, está doido. Essa menina morreu, ele está dizendo que ela está dormindo. Esse cara tem noção? Não, irmão. O Filho de Deus, ele sabe o que está dizendo. Porque já está dizendo, o Filho do Deus Altíssimo. E nós podemos ver, irmãos, que quando Jesus Cristo ele entra no recinto na casa de Jairo, onde estava esta criança, a Bíblia diz assim, Talita cum. Ou seja, a ti te digo, menina, levanta. E a menina voltou para os seus pais. Observe que
de choro, de multidões que estavam alvoroçadas, choros pro lado. Quem sabe alguém no choro, por conhecer a família, ter intimidade, alguém desmaiou. Era choro de um lado, era grito do outro, outro ruivava pelaquela situação caótica e que se encontrava aquela família. Mas chegou o dono da vida. Jesus disse assim, ó: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No caso de Lázaro, que estava morto, e as suas irmãs Marta e Maria, que questionaram porque Jesus Cristo não veio logo. Jesus disse assim: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas Jesus disse assim a Jairo: crê somente, não temas, crê. E possamos ver, irmão, que de choro na família tornou-se alegria. Na multidões ficaram admirados, espantados, perplexos pelo aquilo o que tinham visto e agora estava vendo, que a menina estava morta e Jesus Cristo trouxe a vida. Jesus Cristo ressuscitou aquela menina a qual estava morta, que estava naquele quarto ou naquele lugar, dentro daquela cômodo daquela casa, que todos que ao mesmo tempo riram das palavras do mestre chamado Jesus, não creram em Jesus. E possamos ver que muitos choravam. Agora, no ambiente onde estava a menina morta, veio alegria, veio gozo, veio admiração. O que eu quero vos trazer da parte de Deus nesta manhã, que a Bíblia diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer. Tão somente nós possamos escutar as palavras, os conselhos e as ordens do homem chamado Jesus. Podemos ver que Marcos capítulo 5, versículo 22, possamos ver aqui. Marcos capítulo 5, verso 22. Aí diz assim: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Proste-se diante dos pés do mestre, para que tu possas receber algo dele, para que ele vá à tua casa. Prostra-se diante dele, pede prostrado. Podemos ver que Jairo se prostrou aos pés de Jesus. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Lucas capítulo 8, 41 diz assim. Lucas capítulo 8, versículo 41 diz assim: e eis que chegou um varão do nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrou-se aos seus pés, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Mateus capítulo 9, no versículo 18, ele diz assim: e quanto a estas coisas lhe dizia, eis que um chefe aproximou-se e o adorou, disse-lhe: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a mão sobre ela e viverá. O desespero é tão grande que já faleceu, mas possamos ver que ela estava falecendo, ela estava doente, ela estava falecendo. Por isso que ele de lá atrás diz assim: não incomode mais o mestre.
Mas se tu se prostrar diante de Cristo e tu adorar e tu pedir prostrado, Ele te ouve, Ele te dá a solução, Ele resolve os teus problemas. Eu não sei se o teu problema que estás pedindo, eu não sei, nem quero nem saber, possa ser uma porta de emprego na vida material, possa ser uma cura em relação a alguém que está nas drogas, o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa, ou alguém que está se entregue ao álcool, aos vícios que o mundo oferece, a prostituição, o adultério, os jogos da vida, está preso. Mas uma coisa eu te digo, que o mestre chamado Jesus, ele vai passar na tua casa, quando tu se prostrar diante dele e pedir, ele vai, e quem vai entrar na tua casa vai ser a trindade divina, Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se algo que tu está pedindo é na vida espiritual, o batismo com o Espírito Santo, uma cura espiritualmente, ou uma resposta na vida material de alguém na justiça, o teu documento, ou uma confirmação de determinada tarefa dentro da casa do Senhor. Se é uma confirmação de tu ser algo na casa de Deus, eu não sei. Mas uma coisa eu te digo, faz que nem Jário, se prostra diante do mestre, faz que nem esta mulher, vai dar um toque diferente em Jesus Cristo, porque ele tem poder. Eu não tenho nada, ele tem poder, ele cura, ele ressuscita, ele faz descer a sepultura, faz torná-la subir dela. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Faça que nem Isaías, veja Jesus Cristo, o glorificado. Possamos ver, irmão, que Jesus ele atende o pedido. Como o próprio texto mostra no livro de Mateus, capítulo 19, diz assim: Jesus levantando-se o seguiu, também os seus discípulos. Jesus ele ouve quando alguém clama a ele. A Bíblia diz assim: põe o teu rosto no pó, no chão, que talvez ainda haja esperança. Esse talvez é se tu pôr o teu rosto no chão, porque se tu colocar a tua face no chão, a resposta vem. A resposta vem. Não tem mar da vida, não tem tempestade que Deus não faça se acalmar. Não tem vento que Deus não faça parar. Não existe nada no universo que foge das mãos do Senhor. Possamos ver, irmão, que Jário, Jesus atende o pedido de Jário e vai à casa de Jário. Jesus e os discípulos também. Observamos que em Marcos, no capítulo 5, no versículo 24, Jesus ele foi à casa de Jário. Possamos ver em Marcos, glorificado seja Deus, no capítulo 5, no versículo 24, ele diz assim, no 24: e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Ele foi na residência de Jário. Veja também, irmãos, que em Lucas capítulo 8, versículo 41, Lucas capítulo 8, versículo 41. E eis que chegou um varão do nome Jário, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés, ou aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. A filha de Jário, irmão, era filha única. Aproximadamente tinha 12 anos de idade. Estava morrendo, mas Deus deu solução. Acredito eu, irmão, que Jário e sua esposa já estavam velhos para gerar filhos, ou seja, com certeza, por ele ser velho, não tinha mais esperança de gerar filho, acredito eu. Eu sei
que Deus ele tem todo o poder para dar vida, trazer morte. E temos alguns exemplos na Bíblia de, por exemplo, Abraão e Sarai. E Deus deu um filho a Sarai, que era Sara, Abraão que era Abraão. Deus deu. Mas eu acredito que nesta idade aqui, não estou dizendo que Deus não tinha condições, porque Deus ele pode tudo. Na visão humana, acredito eu, que quando ele foi a Cristo, era a filha única. Ele disse, olha, só tenho ela. Em outra expressão, eu não posso gerar filho, já estou em idade. E detalhe, o que eu exerço como um príncipe será desonroso para mim não ter filhos. Vejamos também, irmãos, que nessas circunstâncias, irmãos, Deus, ele faz e resolve aquilo que para o homem é impossível. Em Lucas 1,37, naquela passagem de Maria e o anjo, ele diz assim, porque para Deus nada, ou seja, não existe algo que seja impossível que limite o trabalhar de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Não existe. Nunca existirá. Vamos ver também, irmão, Jesus e os discípulos e Jairo e a multidão. Está lá em Mateus capítulo 9, 19, que quando Jesus Cristo ele atende o pedido, ele vai naquele caminho. Jesus, a qual Jairo procura, os seus discípulos e aquela grande multidão, irmãos. De repente, irmãos, surge esta mulher. Irmãos, não sou médico, mas eu estudando, analisando e pesquisando, eu vi dois tipos de hemorragia. A hemorragia interna e a hemorragia externa. E possamos ver que a hemorragia interna, quando é dentro, ela se acumula nas cavidades do organismo, tais como crânio,